Este é o corpo de um ser humano saudável aos 20 anos. Com o passar do tempo, todo o organismo envelhece. A pele fica flácida e por dentro não é diferente. O intestino também padece da idade. Depois dos 50 anos, é comum aparecerem divertículos, uma espécie de bolha que brota na parede do intestino grosso e que pode estourar, levando à diverticulite. Essa diverticulite pode, em outras situações, causar o acúmulo de pus ao redor do intestino ou extravasamento de fezes localmente ou até o extravasamento de fezes para todo o abdômen, conferindo um quadro bastante grave. Quando a dieta é pobre em fibras, o aparelho digestivo não funciona direito e essas bolhas, os divertículos, podem surgir antes dos 30 anos. Esses hábitos vêm fazendo com que a população aumente a existência de prisão de ventre, o que faz com que o intestino esteja sempre num regime de alta pressão. O fato é que a consequência é que nós vemos cada vez mais o aparecimento de doença diverticular em pessoas mais jovens, ao contrário do que sempre existiu, que é o aparecimento após a quinta, sexta, sétima década de vida. Então a doença diverticular, na verdade, é uma condição que normalmente não traz sintomas, a não ser o risco de uma complicação, e aí sim é o que nos assusta, uma complicação chamada diverticulite aguda. Elis tinha 23 anos quando começou a sentir os primeiros sintomas. E eu sentia muita diarreia, dor de barriga e ânsia de vômito. E eu sempre ia para o hospital. E eu era diagnosticada com virose ou infecção pélvica. Ela chegou num estágio que nem água ela podia tomar, porque a água dava diarreia, né? Elis emagreceu quase 20 quilos por causa das diarreias constantes. Até chegar ao diagnóstico de doença diverticular, foram 3 anos e o prognóstico não foi nada otimista. Eu fiz o exame, o enema opaco, e acusou que eu tinha divertículos praticamente o intestino todo. Fiquei pensando, quando ela chegar à velhice, como vai ser? Elis se afastou dos amigos, rompeu um relacionamento e o estresse agravou a doença. Durante a madrugada, chorando, sentada no chão, debaixo do chuveiro, porque ela não conseguia nem ficar em pé, de tantas dores que ela sentia. E fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital e fiz o exame de sangue, o médico falou: você está com uma infecção generalizada. Ela passou por uma cirurgia para limpar o organismo. Os médicos ainda retiraram 20 centímetros do intestino grosso. Passado o susto, hoje ela leva uma vida normal. O médico falou: ela pode comer grãos, cascas, sementes, fast food. A vida dela voltou. Agora, no estúdio do Hoje em Dia, você vai saber o que pode acontecer quando a doença diverticular foge do controle, com o Dr. Antônio Spreusser. Como é importante a gente ouvir especialistas e aprender. Eu estava aprendendo com os dois aqui enquanto a gente acompanhava a reportagem. Viu, Cris? Viu, Edu? Viu, Percival? Os dois me dando aula aqui. Um é cirurgião, outro é clínico. E aí um complementando a informação do outro. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai entender. A Natália terminou a reportagem falando sobre a doença diverticular. Aí a gente já ouviu diverticulose e diverticulite. Eu falei, gente, é muita informação para um leigo só. Então, vamos entender direitinho, afinal, como essa coisa aparece? Então, olha, é muito fácil, né, Nelson? É muito fácil, não tem segredo. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o nosso aparelho gastrointestinal, nosso aparelho digestivo. O que é? Estômago, aqui é o intestino delgado, o intestino fino, e aqui no final do intestino delgado começa o intestino grosso. Aqui é o apêndice, e aqui, ó, o cólon ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide e o reto onde saem as fezes. Aqui no cólon, no intestino grosso, é que acontece a doença diverticular do cólon. É aqui que aparece. Então, vamos caminhar para cá. Vem para cá, doutor. Vamos passar para cá. Me explica. E mostrar para vocês o que é o divertículo. O divertículo são esses dedos de luva aqui, olha. São umas bolinhas, essas bolinhas que saem. Parece aqui, ó, tá vendo? Tá vendo. Isso aqui é fora do intestino, aqui é dentro do intestino. Tá. Então, o que acontece? Muitas vezes, geneticamente, você já tem uma predisposição para ter essa doença. Ou, muitas vezes, você não come fibra, você não toma água. E aumenta muito a pressão aqui dentro.
a pressão das fezes aumenta e forma um divertículo chamado divertículo hipertônico, porque tem muita pressão. Você tocou num ponto agora, eu vou aproveitar e vou conversar com o Dr. Nelson Liboni, que é gastro e conhece também bastante esse assunto. Doutor, afinal, quais são então todos os fatores que podem provocar a tal da diverticulite? Eu acho que o fundamental é a dieta. Hoje a gente deveria estar comendo mais ou menos 32 gramas de fibras por dia. Tá. E a gente vê que normalmente está se comendo 15 gramas. Menos da metade. Então, com isso, o intestino, quando eu como massa, pães e afins, o bolo fecal é muito pequeno. Então, o intestino tem que fazer muita força para empurrar esse bolo fecal. Isso enfraquece a musculatura em volta e aí faz aparecer esse divertículo. Outros fatores também são a flora intestinal. Então, as fibras também ajudam a flora intestinal a se alimentar, alimentar as bactérias que são boas para o intestino. Então, quando eu diminuo essas bactérias que são boas, as que são patogênicas, que são más para o intestino, fazem gerar um processo inflamatório. Isso gera uma maior sensibilidade do intestino, fazendo com que haja mais contração, mais dor e mais divertículos. E aí existe, né, os divertículos hipertônicos em alguns casos, principalmente em jovens, né, e os hipotônicos quando os pacientes são mais idosos, por flacidez do intestino. Então, no jovem é por erro alimentar principalmente. E no idoso é mais por flacidez, que seria como se fosse uma parte do envelhecimento natural das pessoas. Pode acontecer. Exatamente. Você sofre de doença diverticular? Sabe aquela sensação terrível de ter dores abdominais? Aquele momento em que você quer fazer algo que você ama, como sair com os amigos, brincar com as crianças, mas é impedido pelas dores e mal-estar? A necessidade de tomar remédios graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, você está no lugar certo. O tratamento da doença diverticular consiste basicamente em aprender qual a causa do problema e como fazer uma dieta adequada que promova o funcionamento regular do intestino. Se você quer aprender como tratar a doença diverticular passo a passo, garanta o seu livro agora, restam poucas unidades. O preço é incrivelmente baixo. Desça a tela e se surpreenda com o desconto especial que separei para você.